Olá, sou Marta Mitico, presidente da Associação Brasileira de Especialistas em Migração e Mobilidade Internacional, e hoje, em nosso programa Mobilidade em Pauta, entrevisto com muita alegria e satisfação o conselheiro Erwin Epifânio, chefe da Divisão de Controle Migratório do Ministério das Relações Exteriores. Primeiramente, agradecendo sua disponibilidade, envolvimento e atenção à ABM. E num momento tão sensível, peculiar, que o mundo está passando, mais do que nunca a mobilidade é uma questão estratégica e fundamental para a economia, política e relação entre países e povos. E, como tal, o Ministério das Relações Exteriores e, sobretudo, a Divisão de Controle Migratório é uma área fundamental de nosso governo, razão pela qual gostaria de indagar ao conselheiro quais foram os maiores desafios, a seu ver, que as restrições de mobilidade internacional impostas pelo Covid trouxeram à Divisão de Controle de Imigração do Ministério das Relações Exteriores. Olá, Marta. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas da ABM, aos ouvintes. É um prazer estar aqui e respondendo a sua pergunta. A pandemia nos trouxe alguns desafios e estamos lidando em situação excepcional aqui no Ministério, no resto da esplanada. Todos nós estamos trabalhando nessa situação excepcional, atendendo em especial os casos excepcionais de pedido de excepcional de entrada no Brasil, lembrando que o Ministério manteve a concessão de vistos no período da pandemia. Nós nunca interrompemos a concessão de vistos de trabalho, vistos de reunião familiar, os vistos, até vistos de visita, eles continuaram sendo concedidos pelos postos no exterior. Os desafios são do teletrabalho, que o Ministério adotou o teletrabalho. Nós temos aqui colegas que tiveram Covid, tiveram problemas de saúde, então estamos trabalhando de forma excepcional. Isso é um desafio, porque são novas formas de trabalho, um horário todo especial, e estamos aqui também atendendo à legislação vigente, ou seja, a portaria de restrição de entrada no excepcional de forma terrestre. Então, quando eu falo dos casos excepcionais, são os pedidos das embaixadas estrangeiras que solicitam à Divisão de Controle Migratório a entrada de algum estrangeiro em caráter humanitário ou em caráter de interesse público. Então, são novos desafios, assim, são novas práticas de trabalho que não existiam antes da pandemia. Então, sempre nós temos aqui esse tipo de limitação, de desafio, de novas demandas, e isso temos adaptado e acho que atendido de forma satisfatória. Conselheiro, os serviços essenciais continuam movimentando muitos profissionais para o Brasil. Hidrelétricas, marítimos, termoelétricas, então vários serviços essenciais continuaram importando a vinda de profissionais que eram absolutamente necessários em caráter emergencial. Como foi esse processo e a operacionalização, devido à agilidade, com os diversos consulados envolvidos? Então, Marta, a pergunta é muito boa. Tanto o Ministério das Relações Exteriores, a nossa divisão aqui de controle migratório, quanto a Coordenação Geral de Imigração Laboral do Ministério do Trabalho, continuamos trabalhando de forma normal durante o período da pandemia, ou seja, a CEGIL continuou emitindo as autorizações de residência prévia, enviando aqui para o Itamaraty, e nós também autorizando os vistos de trabalho em todos os postos brasileiros que emitem o visto. Então, o desafio é a realidade de cada posto. Então, como você sabe, nós temos aí uma rede de 200 postos no exterior e cada país tem a sua particularidade em relação à pandemia. E os serviços são interrompidos, às vezes, por ordem local, pelo governo local, que impõe algum tipo de lockdown, algum tipo de restrição de movimento, e a embaixada, às vezes, também tem casos de Covid
e são obrigados a fechar. Então, são condições excepcionais, né, das quais nós não temos, nas quais nós não temos controle, e isso é um desafio, a emissão do visto de trabalho. Mas temos consciência da importância da concessão de vistos de trabalho para continuar os serviços essenciais, e isso nunca foi interrompido. Então, estamos aí atendendo aos pedidos das empresas, da BM, enfim, o trabalho continua. Como o senhor vê agora a imigração brasileira no pós-Covid? O Brasil é uma terra de oportunidades. Nós temos aqui, o Brasil é aberto ao estrangeiro, ao investidor, ao profissional, à mão de obra especializada. É interesse nosso a vinda do estrangeiro para contribuir na economia brasileira. Entendemos que a regularização migratória é algo muito simples aqui no Brasil, está funcionando normal com a Polícia Federal, como sabemos. A lei é benéfica ao estrangeiro, ele encontra aqui uma terra acolhedora, com oportunidades, ainda que estamos, né, passando por uma crise. A mão de obra estrangeira especializada nunca vai estar desempregada. E temos junto aqui ao Conselho Nacional de Imigração, o CENIG, uma câmara especializada para a atração de mão de obra estrangeira. Estamos revivendo essa câmara especializada para chegar a uma política migratória específica para essa mão de obra. Então, respondendo, há oportunidades, há interesse, acho que o Brasil tem aí uma possibilidade, sim, de atrair mão de obra. E a população estrangeira no Brasil é mínima, né? Uma porcentagem que não chega nem a 1% da população. E há uma falsa impressão de que há muitos estrangeiros no Brasil. Não há, são poucos. E o interesse é que os estrangeiros especializados, que tenham essa possibilidade de contribuir com a economia, venham para o Brasil e se estabeleçam aqui. Conselheiro, nesse momento de muita preocupação sanitária, de muito receio aí para a mobilidade, que mensagem o senhor passaria aos profissionais que querem vir trabalhar no Brasil ou que já foram contratados para trabalhar no Brasil? Venham ao Brasil, que entendam o Brasil como a oportunidade. Sabemos que o país é um país estável, que tem atração em várias áreas, que temos uma possibilidade de crescimento pós-pandemia, ou seja, que há uma sociedade acolhedora e uma oportunidade de crescimento profissional aqui também. Conselheiro, tem uma questão técnica, eu não sei se caberia aqui a gente tentar incluir, que tem sido assim muito questionada pelos nossos associados, que é a situação dos cônjuges. Não sei se o senhor ficaria à vontade para fazer um comentário com relação aos cônjuges, mas a gente tem recebido de nossos associados algumas dificuldades em alguns consulados de se obter a reunião familiar, quando o cônjuge, digamos, tem uma autorização de trabalho, e quando o cônjuge vai lá para pedir a reunião familiar, a orientação é ou que se tenha também uma autorização do Ministério da Justiça, ou que ela seja feita no Brasil, e que isso causa, de certa forma, uma certa insegurança, uma preocupação muito grande para as famílias, né? Olha, Marta, nós seguimos o que está na lei, na portaria número 12 de 2018, de reunião familiar. Como você sabe, nós temos aí 200 postos no exterior e sempre é complicado você alinhar todos os entendimentos, a lei, para nessas pontas. Obviamente que o Ministério da Justiça não precisa autorizar o cônjuge. Isso é um outro tipo de visto. O visto é o visto de reunião familiar, Vitem 11. E o trabalhador recebe o Vitem 5. Ele tem direito de trazer a sua família. Então, se houver algum ruído de comunicação em algum posto, obviamente vocês podem entrar em contato aqui com a DIN e nós alinhamos com o posto
né, esse entendimento. É sempre complicado você ter aí vários postos, às vezes sublotados, às vezes com contratados locais que não conhecem a legislação, mas, enfim, seguimos o que está na lei e sempre à disposição se houver algum tipo de problema em algum posto. E agora, conselheiro, para encerrar, eu gostaria de pedir que o senhor passasse uma mensagem final aos associados da ABM. Obrigado, Márcia. A minha mensagem é primeiro, de registrar aqui a nossa palavra de solidariedade àqueles familiares que perderam seus parentes, amigos, conhecidos para a Covid-19, externar a nossa esperança de que na superação desse momento no futuro, e que agradecer os trabalhos dos nossos parceiros. É sempre bom registrar os nossos parceiros do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, do CONARE, da Coordenação Geral de Imigração Laboral e das organizações não governamentais, da ABM, enfim, temos uma parceria muito produtiva, e também colocar o Ministério das Relações Exteriores à disposição, a Divisão de Controle Migratório também à disposição para sanar dúvidas e trocar ideias, intercâmbio de informações. Estamos sempre abertos à sociedade e ficamos aqui à disposição e sempre agradecendo aí a oportunidade de colaborar com a ABM. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro, por inaugurar este canal de comunicação, mais um canal de comunicação com a ABM. E aqui, mais uma vez, gostaríamos de testemunhar o seu comprometimento, o seu envolvimento com a ABM, e podemos contar com o senhor sempre. É uma grande alegria, uma grande satisfação. Muito obrigada. Obrigado, Marta, e bom dia a todos.